Olá, artistas! Meu nome é João Pedro, mas você também pode me chamar de Joperdo, e hoje eu vou apresentar para vocês minha mais nova identidade visual. E aí, gostaram da minha vinheta nova? Não tem jeito melhor de mostrar para vocês minha nova identidade do que já mostrando ela na edição do vídeo. Então, enquanto esse vídeo estiver passando, ele já vai estar sendo editado com a minha nova identidade visual. Mas agora eu quero explicar para vocês como foi o passo a passo de fazer essa identidade visual. E eu comecei com rascunhos que estão nesse caderno aqui. Aqui vocês podem ver alguns rascunhos dos elementos da identidade visual, que vocês vão entender melhor sobre esses elementos à medida que o vídeo for passando, mas aqui vocês já podem ver algumas versões de mim, o anjinho que apareceu na vinheta, a asinha que vai tanto no anjinho, tanto na minha assinatura. E aqui, ó, tem alguns personagens meus, cenário, que também apareceu na vinheta já. Aqui a assinatura, né, que vai a asinha, como eu falei. Mais rascunhos aqui que vocês vão entender depois de um desenho extra que eu fiz. E para a primeira parte é isso. Foram os rascunhos que eu fiz. Mas agora vocês vão entender melhor a parte de digitalização, onde eu passei todos esses rascunhos aqui para o digital, para o computador. E eu comecei fazendo a minha logo e passando ela para o digital. Eu fiz ela no Illustrator. Eu escolhi fazer boa parte da minha identidade visual no Illustrator porque ele é um programa de vetor. O que é vetor? Vetor são cálculos matemáticos, e aí quando você faz alguma arte em vetor, essa arte nunca perde a qualidade. Só que obviamente essa arte tem uma certa limitação. É um programa mais limitado assim, porque você tem que fazer algo mais simples, sabe? Apesar de que eu não fiz algo tão simples assim, mas é mais dificinho de mexer por ser vetores. E aí está a minha logo e assinatura Joperdo, mas eu comecei essa logo com essa referência aí de fonte. Eu ia começar fazendo por essa fonte, só que depois eu parei para pensar. Se isso é minha logo e ela é como se fosse minha assinatura que eu vou ficar colocando nos meus desenhos, pra mim não faz tanto sentido pegar uma fonte que já existe. Então eu decidi literalmente desenhar cada letrinha dessa, que é o que vocês viram lá no rascunho no caderno. Eu desenhei cada letrinha dessa pra ficar algo mais original e não uma fonte já pronta. Então eu fiz essa versão do Joperdo, eu fiz essa versão do Joperdo com asa, sem asa e com o arroba. E eu também fiz uma versão com, ao invés de Joperdo, né, que é como se fosse o meu nome internetico, eu também fiz a versão dele João Pedro normal. E aí eu fiz a versão João Pedro com Brito, que é o meu sobrenome, João Pedro Brito, para caso eu queira colocar em portfólio meu, uma coisa mais profissional, sabe? E aí eu fiz a versão com João Pedro Brito e fiz a versão também João Pedro com as asinhas, assim como eu fiz também a do Joperdo. E para a estética da logo, eu queria que remetesse a algo meio holográfico, mas obviamente não daria para fazer uma coisa literalmente holográfica, porque como eu já falei, o Illustrator é um programa de vetor que é mais limitado, então eu escolhi essas cores porque são cores que me remetem a algo mais holográfico, sabe? Um roxinho mais perto pro cinza, sabe? Para remeter ao prata, um rosa para remeter às luzes e um azul meio esverdeado para remeter também às luzes que fica quando tem algo holográfico, sabe? E eu também queria que ele desse essa impressão de tridimensionalidade. Por isso que tem esses pontos que vão mudando as cores, para dar uma impressão meio 3D, mas não necessariamente completamente 3D, sabe? Ainda dá pra ver que é algo 2D, mas algo 2D com uma sensação de tridimensionalidade. Então foi essa a estética que eu quis mais ou menos para minha logo, para minha assinatura. Tendo falado sobre minha logo, aqui vocês podem ter uma visão geral de praticamente todos os elementos da minha identidade visual. Eu fiz essa versão aí com praticamente tudo para postar no Instagram, na primeira página assim do carrossel, e já mostrar basicamente tudo que eu queria mostrar nessa identidade visual. Inclusive, se você não me segue no meu Instagram é Joperdo, como todas as minhas redes sociais, vai estar tudo sendo sempre Joperdo, aqui no YouTube, no Instagram, no TikTok, sempre é Joperdo. E aqui vocês podem ver os anjinhos que já apareceram na vinheta e também a minha logo. Logo abaixo
tem duas versões de mim, uma de corpo inteiro e outra de busto, e essa versão aí é como se fosse a minha versão em desenho animado, como se fosse eu em 2D. E aí tem um pouco de diferença de mim, né? Tipo, tem um pouco do meu estilo de desenho nessa versão aí, que é tipo a pele mais rosa, o cabelo azul. Eu também botei orelhas pontudas, que é algo que eu gosto de colocar nos meus desenhos. E aí é uma versão meio mais diferente de mim, uma versão mais fantasiosa e em desenho animado mesmo. E eu quis fazer tipo um universozinho da minha imaginação, sabe? Então eu quis colocar alguns elementos que remetessem a mim, remetessem a esse meio mundo artístico, intergaláctico, internetico, que eu quis trazer nessa identidade visual e nessa estética. Então, por exemplo, esse lápis aí que tá na mão dele, esse lápis, além de ser um lápis, algo que remete a algo artístico, na minha cabeça ele também é como se fosse uma varinha mágica, sabe? Que é por ele que sai toda a magia da arte e tudo mais, mas ao mesmo tempo, se vocês perceberem, a ponta dele tá muito afiada, então é algo meio que também traz a impressão de que vai machucar, sabe? Como se fosse algo afiado. E além desse lápis ter essa conotação de ser uma varinha mágica, ele também tem a conotação de ser uma flecha, exatamente o que eu falei, de ser algo que pode machucar. E ele tá exatamente no arco dos anjinhos, como se fosse o arco e flecha, né? E aí o lápis é exatamente a flecha, que faz como se fosse um poderzinho, que é o nome Jó Perdo. Então foi meio que esse o conceito que eu quis trazer. Um lápis que, além de ser lápis, é algo mágico, uma varinha mágica, mas também é algo afiado, algo que pode machucar. E para combinar com o lápis, eu também fiz esse livro que está na mão dele, que pode ser interpretado tanto como um caderno de desenho, um sketchbook, como também um caderno de magia, um livro de magia que combina com a parte mágica do lápis. E outra coisa também que combina com a parte mais agressiva do lápis, a parte afiada do lápis, é a seta que tá ali embaixo, que é como se fosse um mouse, sabe? A seta do mouse quando você mexe no computador. Mas eu fiz ela como se fosse no formato da ponta de uma lança, sabe? Para manter esse conceito de algo afiado, assim como o lápis. E além dessa seta, desse lápis, desse livro, também tem essa janela aí, que é como se fosse uma janela do Painting, do Windows antigo. E aí eu fiz ela muito inspirada na estética Vaporwave, que é uma estética que mistura alguns elementos do Windows antigo. E essa minha identidade visual tem muita inspiração da estética Vaporwave, que é uma estética que começou como um gênero musical que mistura um pouco de algo meio que como se fosse uma nostalgia de um futuro que ainda vai acontecer. Essa estética surgiu na década de 2010 entre algumas comunidades da internet e eu usei muito dela como inspiração para a minha identidade visual. Então foi daí que eu tirei essa ideia de fazer essa janela do Windows inspirada no Painting e tudo mais. Se vocês repararem, nessa janela também tem um pouco de inspiração em videogames antigos, em jogos antigos, tanto que vocês podem ver essas setinhas aí embaixo e também dois botões que eu coloquei, o lápis e o livro, que eu já falei pra vocês, mas também ali do lado esquerdo tem os meus personagens originais, que eu quis colocar eles aí como se fossem personagens de um jogo que você tem que escolher no começo antes de jogar, sabe? E os meus personagens originais, Navalien, Ariel, Melina e Oceane, também são elementos importantes para a minha identidade visual, pois eles são meus personagens originais, né, gente? E eu decidi refazer o estilo deles, fazer um restyle neles e mudar um pouco a roupa deles, sem tirar a essência deles, né, das roupas básicas que eles tinham antes. Então, essas são as novas roupas deles. Eu ainda pretendo melhorar um pouco mais, ajeitar alguns detalhes nos próximos desenhos, mas eu já quis fazer essa mudança inicial, para vocês já terem uma ideia do que tem por vir, porque eu pretendo focar mais e mais e mais, cada dia mais, dos meus personagens originais. Então eu quis trazer essa referenciazinha, easter eggzinho de como eles vão ficar daqui pra frente, pois a roupa básica deles que tinha antes vai mudar e já deu uma mudada e vai seguir mais ou menos esse estilo aí. O que eu for mudar agora vai ser pouca coisa, mas já fiquem com esse spoiler desse hairstyle que eu vou fazer neles. E outra coisa importante de ser mencionada é esse cenário que tá atrás de muitos dos elementos, esse background
que também foi inspirado na estética Vaporwave. A estética Vaporwave geralmente tem um cenário assim, com um sol no meio, um sol meio laranja e o céu meio roxo, rosa. Eu quis trazer essa referência, só que ao invés do sol eu quis fazer essa lua aí, que é uma lua que eu geralmente faço nos meus desenhos, porque eu gosto muito da lua cheia, mas eu também acho a lua crescente muito bonita, então acaba que eu não sei exatamente escolher uma lua quando eu quero desenhar uma lua nos meus desenhos. Então eu geralmente faço essa mistura da lua cheia com a lua crescente, a parte amarelinha crescente, mas ela cheia azul. Eu geralmente faço essa mistura nos meus desenhos e eu decidi meio que oficializar essa lua como se fosse a luazinha do meu mundinho artístico, do mundinho da minha imaginação, e por isso eu coloquei ela na minha identidade visual. E também, gente, essa lua aí do jeito que eu desenho parece muito com um eclipse também. E, coincidência ou não, tá prestes a acontecer um eclipse solar que vai ser visível em todo o Brasil no dia 14 de outubro de 2023. Esse vídeo provavelmente vai sair antes, mas se sair depois, enfim, continua sendo no mesmo dia. E foi só esse fun fact mesmo que eu queria falar, porque é engraçado que tá prestes a acontecer um eclipse e a lua que eu geralmente faço nos meus desenhos também parece um eclipse, então achei legal essa informação. Além da lua e do céu, também tem esses espinhos, que é para meio que continuar com a estética coisas pontudas e afiadas que eu falei. Então eu resolvi colocar esses espinhos e eu também coloquei esse chão meio fluido e meio distorcido para remeter um pouco à água, sabe? Eu vejo que isso é algo que tem um pouco na estética Vaporwave e eu quis colocar, mas de um jeito meio diferente, porque não é exatamente assim que tem nessa estética. Eu quis colocar do meu jeito, de uma forma mais distorcida e que não necessariamente fosse água mesmo, que fosse uma coisa mais conceitual de distorção. E também tem essas correntes que eu fiz simplesmente porque às vezes eu gosto de colocar algumas correntes de enfeite, sabe, nos meus desenhos. Então eu quis fazer já correntes para meio que quando eu quiser usar para alguma coisa, e elas são meio que correntes de arames farpados, que eu gosto muito dessa estética de coisas afiadas e afins, como eu já falei para vocês, então foi por isso que eu fiz esse cenário dessa forma. Eu acho que eu já mostrei grande parte dos elementos da minha identidade visual, mas eu queria mostrar agora para vocês algumas coisas extras que eu fiz, que eu acho legal mostrar para vocês, né? Então, começando por essas fotos de perfil que eu fiz para colocar nos meus perfis das minhas redes sociais. E aí eu tenho duas opções. Tenho essa que é aquela minha versão de busto que eu já mostrei para vocês, e tenho essa que é misturando eu, normal, e a minha versão em 2D, meio que essa comparação entre o real e o fantasioso. Então eu fiz essas duas versões de fotos de perfil para eu usar nas minhas redes sociais. E outra coisa legal que eu fiz foi esse post que tem como se fosse uma historinha dessa minha identidade visual, dessa minha versão internetica e 2D, desse meu mundinho da imaginação que eu fiz todinho para essa identidade visual. Então tem essa historinha que eu vou ler agora para vocês. Fragmento de uma personalidade de muitas facetas. Já perdo é a parte internetica e artística, representado por um ser angelical e intergaláctico. Seu mundo é um reflexo de sua arte, uma realidade paralela misturada com sua imaginação e criatividade, onde todos são algum tipo de ser mágico. Sempre está rodeado por seres alados, que ele chama de artistas. São acolhedores e apoiam no cuidado do seu mundo. Então, com essa historinha, eu quis basicamente dizer que essa identidade visual também é como se fosse o meu mundinho artístico, onde todos os meus desenhos meio que se passam nesse mundo, sabe? E esses seres alados que eu falei são exatamente os anjinhos que aparecem na vinheta e que eu já mostrei pra vocês. E esses anjinhos, gente, são muito frequentes nas minhas artes há muito tempo. Eu tenho umas duas versões deles que eu vou mostrar pra vocês aí, as versões antigas deles, e essa é a nova versão atual deles. E a história desses anjinhos é que na minha assinatura, desde muito tempo, eu sempre faço as asinhas na minha assinatura, que eu também já mostrei pra vocês aí nesse vídeo. E essas asinhas é como se fossem dois anjinhos, é como
como se fosse assim, quando você desse zoom nas asinhas, você visse os dois anjinhos, sabe? E aí de longe eles ficam só as asinhas. Então tem todo esse conceito por trás dos anjinhos. E eu chamei eles de artistas porque é como eu chamo vocês toda vez que eu apresento um vídeo. Eu digo olá artistas, e eu quis dizer meio que vocês são os anjinhos, sabe? Então eu quis fazer toda essa referenciazinha com esse post e essa historinha. Também tem esse desenho extra que eu fiz para uma thread do Twitter. E esse desenho é basicamente como a sua criança interior reagiria se ela te conhecesse hoje, sabe? O que ela diria pra você hoje em dia. E quando eu vi essa thread eu já sabia exatamente o que minha criança interior dizia, porque quando eu era pequeno eu só queria saber de ter cabelo azul quando eu fosse maior. E aí tá esse diálogo bem bonitinho, gente, ele falando sobre as bonecas que ele fez pra... Eu, no caso, falando, né, das bonecas que eu fiz para meu eu mais novo brincar. Inclusive, falando sobre boneca, eu sei que nesse vídeo vai ter gente pedindo pra eu fazer a boneca da Melina. Eu vou fazer, gente, calma, tá bom? Em algum momento eu vou fazer, porque tá muito corrida minha vida, mas eu ainda vou fazer a boneca da Melina. Enfim, não era sobre isso, mas tá aí esse desenho extra pra vocês. Pausem e leiam direitinho, porque... é muito bonitinho esse diálogozinho. Também tem esse desenho extra aí que eu fiz de algumas pessoas que são próximas de mim na vida real, só que eu fiz elas como se estivesse nesse meu mundinho dos desenhos, e aí eu fiz cada uma sendo meio que um ser mágico, sabe? Sereia, fada, enfim. E esse desenho também faz referência ao meu aniversário, que também tem essa colagem aí. Essa colagem que eu fiz, gente, também é algo extra que eu tô mostrando pra vocês, porque essa identidade visual era pra ela ter saído no meu aniversário, mas não deu tempo de eu fazer, porque foi muita coisa. E aí eu acabei fazendo essa colagem aí com fotos do meu aniversário, que foi tipo um piquenique, e foi uma coisa assim meio fada, meio que fadas no piquenique, sabe? Então teve toda essa estética também no meu aniversário. Então eu quis trazer essa colagem aí bem fofinha pra vocês do meu aniversário, porque era sobre minha identidade visual também. Minha identidade visual era pra ter saído no meu aniversário, e meu aniversário tinha meio que esse tema de mundinho mágico, fadas e afins. Então meio que eles se relacionam, então eu também quis trazer essa colagem como algo extra pra vocês. E também tem esse videozinho com algumas animaçõezinhas que eu fiz, meio que resumindo minha identidade visual no geral. E foi isso, gente. Outro videozinho que eu fiz foi a vinheta, que já passou bem no começo do vídeo, então eu não vou passar ela de novo, e também vocês vão cansar de ver essa vinheta, porque ela praticamente vai ficar agora em todos os meus próximos vídeos. Então foi isso, essa foi a minha identidade visual apresentada para vocês. Vocês vão ver muito esses elementos nos próximos vídeos, provavelmente. Espero que vocês tenham gostado, e não se esqueçam de curtir, comentar e se inscrever no canal. Não se esqueçam também de me seguir nas minhas redes sociais, em que todas são Joperdo. Me sigam principalmente no meu Instagram, porque é lá onde eu posto todos os meus desenhos e não necessariamente posto aqui. Beijos de luz e vazei!